isso aí. O programa Alfa está no ar, tem muitas novidades. Primeira fase da Unioeste já foi. Estou juntamente com o professor Zé Marques, Química, que vai avaliar um pouquinho resultados da primeira fase dessa prova. Professor, como que é? Não esperado essa prova? Olha, mais uma vez a prova da Unioeste foi tranquila. Uma prova para quem estudou, resolveu a prova com facilidade, não teve problema. A prova de Química, apesar de explorarem só um assunto, até hoje eu brincava com os nossos alunos, que o vestibular tinha matemática, tinha física, tinha biologia, história, geografia, tinha bafômetro, porque a prova de Química ela foi todinha em cima de uma reação que ocorre, que é o famoso bafômetro, né? Que é a oxidação do álcool para ácido carboxílico, onde se o caboclo estiver embriagado, vai acusar lá com a mudança da cor. E nós tínhamos comentado isso aí no final do nosso super agora, eu dando aula, caiu nesse assunto, que era a oxidação de álcool, e eu dizia para a gurizada que era muito provável que iria cair o bafômetro por causa da lei seca, né? E aí, não é que caiu, foi toda a prova de Química, né? Então, quando a meninada viu aquilo lá, falou, nossa senhora, só foi assinalando lá e correndo para o abraço. Gabaritamos a prova de Química. N alunos do Alfa gabaritaram a prova de Química. Então, foi uma prova tranquila. Teve um pequeno errinho, que eu quero acreditar que seja uma digitação, né? Porque ele dava a reação lá do álcool, né? E aí ele trazia lá a liberação de uma certa quantidade de calor, e ele colocou aquela quantidade por mol, e não tinha aquele mol, né? Porque eu tinha 3 mols de álcool, e lá era para um só. Aí eu fazia a divisão por 3, não tinha resposta. Então tinha que ser aquela quantidade X kJ. Ele colocou por mol. Mas aí, como se eu fizesse esse cálculo, não chegava na resposta, não tinha resposta, ficou essa como verdadeira. Espero que a Unioeste tenha bom senso e não vá prejudicar os alunos que acertaram essa questão, porque não ia influenciar em nada, porque não tinha resposta com o outro dado, né? Mas uma prova tranquila, o aluno que estudou, arrebentou. E hoje eu fazia aqui um trabalho de pesquisa com nossos alunos, eu e o João, e constatamos que o nosso aluno, a maioria, mas foi muito bem. Então você não tenha dúvidas, eu vim afirmando, a festa vai ser grande, a colheita vai ser farta. Legal. E a expectativa já para a segunda fase, professor? A segunda fase da Unioeste já é uma prova específica, né? Onde o nosso aluno ele é muito treinado para aquilo, né? Por isso que nós somos um show de aprovação, porque o nosso moleque conhece a prova da Unioeste na palma da mão. E nós treinamos muito ele para essa prova, né? A prova é específica, a grande maioria dos nossos alunos da área biológica, eles têm um domínio muito grande, esse pessoal da biológica, com química e biologia, são treinados diariamente para fazer uma boa redação. Então a expectativa é que venha uma prova de novo de um nível legal. Pedimos pelo amor de Deus para a Unioeste para evitar os erros, porque o erro quando aparece favorece o aluno que não estudou, que acaba somando ponto para todo mundo, tem que anular a questão e o aluno bom é prejudicado. Então nós pedimos para a Unioeste, né, que ela tenha muita responsabilidade de fazer uma prova legal, sem erro e que realmente teste o aluno com os conhecimentos, com o aprendizado que ele teve nessa caminhada. E aí nós ficaremos contentes, o nosso aluno também, e a Unioeste vai estar de parabéns por ter feito então uma prova desse nível. Passou pelo Alfa, passou pelo Alfa, passou. Em língua portuguesa, a Unioeste não surpreende, né? A banca examinadora, em geral, é muito previsível e, na nossa opinião, modesta que seja, é uma prova que não valoriza o aluno que estuda a língua portuguesa. Essa prova ela faz duas coisas ruins, na minha opinião. Não valoriza o aluno que estuda bastante e, ao mesmo tempo, dá chance a alunos que não estudam de terem nota. Porque tem respostas muito óbvias, quase não se precisa ler muito o texto. Aliás, o problema é esse, não há textos em geral, há fragmentos de texto. Eu não entendo como uma instituição estadual do porte da Unioeste ainda aceita que a prova de língua portuguesa seja tão, além de fácil, tão elementar. É uma pena,
porque existe muita gente que poderia já ser selecionada com muito boa nota, mas sendo diferenciada de outros que não se dedicaram tanto à língua portuguesa quanto muitos alunos durante este ano e às vezes durante toda a sua vida escolar. Acho isso lamentável. Se isso é feito por causa dos alunos do ensino público, que às vezes não têm as mesmas chances de aprender tão bem quanto os alunos do ensino particular, se essa é a mentalidade que a banca examinadora tem, é uma pena, porque é uma mentalidade assistencialista apenas. Não resolve o problema e apenas desmerece o aluno que estudou bastante. A segunda fase da UniOeste terá nas matérias, como matéria específica, a língua portuguesa em alguns dos cursos. Serão 12 questões. A banca deve ser a mesma, a banca examinadora, portanto, a mentalidade que nós mencionamos que ela teve na primeira fase deve ser a mesma. Esperamos que os textos apareçam, que sejam textos, na verdade, e não apenas fragmentos ou quase períodos, algumas frases apenas. E que o nível realmente seja para selecionar e não se descarregue todo o peso da seleção para as vagas que se tem para outra disciplina específica ou ainda para a redação. A banca examinadora de língua portuguesa se exime da responsabilidade da seleção, colocando questões muito fáceis. Esperamos que a banca examinadora, que não é uma banca examinadora novata, todos os professores da UniOeste são extremamente capacitados, acreditamos que as provas têm se manifestado ou têm aparecido dessa forma apenas por uma questão ideológica e não por uma questão de capacidade das bancas examinadoras. E tudo Alfa dá um show, não tem pra ninguém, passou pelo Alfa, passou. Daí, galera, a prova da UniOeste deste ano, ela foi uma prova tranquila, uma prova a nível fácil, que 70% das questões foram questões do primeiro ano do ensino médio. Explorou um assunto muito falado na mídia, que foi o bafômetro. Que pena que 6 questões da prova foram em cima de uma reação, que é a reação de oxidação do bafômetro. Eles poderiam ter explorado assuntos mais difíceis, que a gente trabalhou bastante em sala de aula. Ele valorizou o aluno que durante o ano ele não estudou muito, tá? Que a prova foi uma prova bem tranquila. Mas agora, para a prova da segunda fase, com toda certeza, vai ser uma prova mais elaborada, abordando conteúdos importantes, principalmente físico-química. Então, o pessoal aí fica alerta na parte de físico-química, eletroquímica, a parte de termoquímica, a parte de números quânticos pode aparecer também para vocês, a parte de orgânica pode cair isomeria, a parte de reações. Mas a avaliação geral dos nossos alunos do Colégio Alfa, a prova nível fácil e tranquila para resolver. Virou mania desde cedo, porque passou pelo Alfa, passou, passou pelo Alfa, passou. Oi, aluno do Alfa. Na verdade, o que eu vou dizer para você não implica uma verdade absoluta, uma novidade absoluta, porque você já sabe das coisas. Vai fazer Federal do Paraná? Tenha o seguinte cuidado nas 7 redações. Obedecer a proposta. Faça o que eles mandarem. É meio caminho andado para isso. São 7 redações, a maioria das redações curtas, 4 horas de tempo para fazer. Você, aluno do Alfa, vai se dar bem. E quanto à UniOeste, 2 propostas. Um texto dissertativo ou um texto de carta. Também vai ser dissertativo. Você treinou o ano inteiro. Você passou na primeira fase. Confie, você vai estar lá. Qual o tema que vai cair na UniOeste na segunda fase em redação? Tema social, atualidade. O pessoal que faz a prova na UniOeste é um pessoal inteligente. Eles vão pedir a sua opinião sobre algo da atualidade. Até lá, estude um pouquinho mais. E lá, no dia, ótima prova para vocês. Passou pelo Alfa, passou!